Conversando com Deus, capítulo 1, página 13. Na primavera de 1992, lembro-me de que foi perto da Páscoa. Um extraordinário fenômeno ocorreu em minha vida. Deus começou a falar com você, por meu intermédio. Deixe-me explicar. Naquela época, eu estava muito infeliz, pessoal, profissional e emocionalmente. Minha vida parecia ser um fracasso em todos os níveis. Como durante anos tivera o hábito de colocar os meus pensamentos em cartas, que raramente enviava, peguei o meu bloco amarelo de papel almaço e comecei a transcrever minhas emoções. Então, em vez de outra carta para outra pessoa que eu imaginava que estava me vitimando, achei que deveria ir direto à fonte, ao maior vitimador de todos. Decidi escrever uma carta para Deus. Foi uma carta impulsiva, rancorosa, cheia de confusão, distorções e críticas, e um monte de perguntas feitas com irritação. Por que a minha vida não dava certo? O que era preciso fazer para que desse certo? Por que eu não conseguia ser feliz nos relacionamentos? Continuaria sempre tendo problemas financeiros? Por fim, e mais enfaticamente, o que eu tinha feito para merecer ter uma vida tão difícil? Para minha surpresa, quando escrevia a última das perguntas amargas e irrespondíveis e me preparava para pôr de lado a caneta, minha mão permaneceu fixa sobre o papel, como se mantida ali por uma força invisível. De repente, a caneta começou a mover-se sozinha. Eu não tinha a menor noção do que iria escrever, mas uma ideia pareceu surgir. Por isso decidi deixá-la vir. E ela veio. Você realmente deseja uma resposta para todas essas perguntas? Ou isso é apenas um desabafo? Eu pisquei os olhos e então minha mente deu uma resposta. Eu a escrevi também. Ambas as coisas. É claro que é um desabafo. Mas se essas perguntas têm respostas, com os diabos, tenho certeza de que quero ouvi-las. Você se refere aos diabos para afirmar a sua certeza em relação a muitas coisas. Não seria melhor referir-se ao céu? E eu escrevi. O que isso quer dizer? Sem perceber, tinha começado uma conversa. E eu não escrevia como se fosse um ditado. Essa conversa continuou durante 3 anos. E, na época, eu não sabia o que estava acontecendo. As respostas para as perguntas que fazia só me ocorriam depois que eu terminava de transcrevê-la e expressar os meus pensamentos. Frequentemente, vinham mais rápido do que eu podia escrever e tinha de me apressar para evitar saltos. Quando ficava confuso ou perdia a sensação de que as palavras vinham de outro lugar, pousava a caneta e interrompia o diálogo, até sentir-me novamente inspirado. Lamento, mas essa é a única palavra que realmente se encaixa aqui. A voltar ao bloco amarelo de papel almaço e recomeçar a escrever. Essas conversas ainda são mantidas enquanto escrevo isto. E grande parte delas é encontrada nas páginas a seguir, nas quais há um surpreendente diálogo que, a princípio, coloquei em dúvida e depois pensei que tinha um valor pessoal. Agora entendo que não se dirigia apenas a mim, mas também a você e a todos os leitores deste livro, porque minhas perguntas são suas. Quero que você participe deste diálogo o mais rápido possível, porque o que realmente importa não é a minha história, mas a sua. Foi a história da sua vida que o trouxe aqui.
É para a sua experiência pessoal que este livro é importante. Caso contrário, você não estaria lendo-o agora. Então, vamos participar do diálogo com uma pergunta que fiz a mim mesmo durante muito tempo. Como e com quem Deus fala? Quando a fiz a Ele, eis a resposta que recebi. Eu falo com todo mundo, o tempo todo. A pergunta não é com quem falo, mas quem ouve. Intrigado, pedi a Deus para explicar melhor. Ele disse: Em primeiro lugar, vamos substituir o termo falar pelo comunicar. É muito mais exato e completo. Quando tentamos falar um com o outro, eu com você, você comigo, enfrentamos imediatamente a incrível limitação das palavras. Por esse motivo, não me comunico apenas através de palavras. Na verdade, raramente faço isso. Minha forma mais comum de comunicação é através do sentimento. O sentimento é a linguagem da alma. Se quiser saber o que é verdade para você em relação a alguma coisa, veja como se sente em relação a ela. Às vezes é difícil descobrir os sentimentos e, com frequência, ainda mais difícil admiti-los. Contudo, oculta em seus sentimentos mais profundos está a sua maior verdade. O truque é entrar em contato com esses sentimentos. Eu lhe mostrarei como, novamente, se quiser. Eu disse a Deus que queria, mas que nesse momento preferia uma resposta completa para a minha primeira pergunta. Ele continuou: Eu também me comunico através do pensamento. Pensamento e sentimentos não são a mesma coisa, embora possa ocorrer ao mesmo tempo. Quando eu me comunico através do pensamento, frequentemente uso imagens e figuras. Por isso, os pensamentos são muito mais eficazes do que as palavras como meios de comunicação. Além de sentimentos e pensamentos, também uso o veículo da experiência como um importante comunicador. E, finalmente, quando os sentimentos, os pensamentos e a experiência falham, uso palavras. As palavras são, de fato, o comunicador menos eficaz. São mais sujeitas a erros de interpretação e compreensão. E por que isso ocorre? Devido ao que as palavras são. As palavras são meramente expressões orais, ruídos que se expressam sentimentos, pensamentos e experiência. Símbolos não são a verdade, a coisa real. As palavras podem ajudá-lo a entender algo. A experiência lhe permite saber. No entanto, há algumas coisas que você não pode experimentar. Por isso, eu lhe permiti outros meios de saber. E estes se chamam sentimentos e também pensamentos. O mais irônico aqui é que todos vocês têm dado muita importância à palavra de Deus e pouca à experiência. De fato, vocês valorizam tão pouco a experiência que quando a sua experiência de Deus difere do que ouviram sobre Ele, automaticamente a rejeitam e se fixam nas palavras, quando deveriam fazer o contrário. Sua experiência e seus sentimentos em relação a alguma verdade representa o que efetiva e intuitivamente sabem sobre ela. As palavras só podem tentar simbolizar esse conhecimento e frequentemente o confundem. Então, esses são os meios pelos quais eu me comunico, mas não são métodos. Porque nem todos os sentimentos e pensamentos, nem todas as experiências e palavras vêm de mim. Muitas palavras foram proferidas por outros em meu nome. Muitos pensamentos e sentimentos foram provocados por causa que não foram minhas criações diretas. Muitas experiências resultam delas. O desafio é o discernimento. A dificuldade é saber a diferença entre as mensagens de Deus
e os dados de outras fontes. Isso é uma simples questão de aplicar uma regra básica. O que vem de mim é sempre seu pensamento mais elevado, sua palavra mais clara, seu sentimento mais nobre. Todo o restante vem de outra fonte. Agora, a diferenciação se torna fácil, porque não deveria ser difícil, nem mesmo para o aprendiz identificar o mais elevado, o mais claro e o mais nobre. Ainda assim, vou dar-lhes estas orientações. O pensamento mais elevado é sempre aquele que é alegre. A palavra mais clara é sempre aquela que é verdadeira. O sentimento mais nobre é sempre aquele que o chamam de amor. Alegria, verdade, amor.